E você ter uma receita mais estável, né? Isso dá uma segurança para a gestão, isso dá um ambiente de trabalho melhor. Então a gente entende que você ter todas as frentes de negócio te prepara para momentos em que o apetite por risco está muito maior, que não é o caso atual, mas para momentos também como o atual, onde você está mais defensivo e a gente consegue ofertar na casa produtos de crédito, que hoje são os queridinhos, mas também alguns produtos de renda fixa ativa que tem uma vol um pouco mais baixa, que trabalham com um limite de risco um pouco menor, mas que também conseguem ir navegando nas oportunidades. Fala, FDBs, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no fundo do baú. Eu e meu amigo co-host Marcos Saravalho, tudo bem, Marcão? Bem melhor agora, né? Muito obrigado pelo convite. E hoje a gente tem aqui um FDB muito especial aqui com grandes especialistas do setor para a gente falar não só de gestão de alocação, mas também de muito macroeconomia, né? Hoje promete, hein? Hoje é boa, é casa grande, hein? É. Casa grande, hein? Estão melhorando, hein, Marcão? Que legal, hein? Maravilha. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da Sul América. Getúlio, se apresenta um pouco pra gente, fala um pouquinho da Sul América pra gente poder bater esse papo. Tudo bem, pessoal? É um prazer para a gente estar aqui no FDB, né? Falar um pouquinho do cenário macro, falar um pouquinho de posicionamento, né? De oportunidades que a gente tem, que a gente enxerga à frente. Eu sou responsável por renda fixa na Sul América, né? Pelos mandatos de risco de mercado. Então a gente vai poder discutir muito aqui. Essa NTNB no IPCA mais 6,5 é a última oportunidade do momento. A gente vai falar de prefixado, Selic, acho que vai ser legal compartilhar um pouco disso. E a gente vem de uma casa que tem um histórico muito grande em renda fixa, né? Vem de uma seguradora, então acho que é um pouco da bagagem que se traz, é da nossa especialidade. A gente tem conseguido passar muito bem, né, pelos ciclos de mercado e por essas crises mais recentes, né? A gente tem visto, especialmente na indústria, uma janela de resgates muito importante e a gente vem numa janela muito positiva, a captação nos últimos 12, 24 meses muito forte, tem uma parcela disso que é crédito, mas a gente tem também em produtos de risco de mercado, hoje a casa está por volta de 70 bis sob gestão, então a gente está num momento muito legal para conversar aqui e tentar ajudar um pouco a traçar cenários. Essa é a parte que eu acho que está um pouquinho mais difícil, né? A gente tem uma visibilidade maior do que vai ser os próximos trimestres aqui no Brasil. Então já vamos para esse primeiro ponto, já que deu a deixa. Cenário, do jeito que está, taxa de juros alta, enfim, e instabilidade, principalmente na questão de visibilidade. E vocês vindo de um corpo de seguradora. Isso ajuda muito, mais por questão de produto, mas junto ao cliente final ajuda muito. Como é que é essa relação? Você falando que consegue, o pessoal aí sofrendo um pouquinho e vocês conseguindo trabalhar de forma mais regular, né? Como é que está sendo isso? Eu acho que assim, o primeiro ponto que fica aqui é esse track record que vem desde a seguradora, mas a gente é uma seguradora que abriu também os fundos, né, para terceiros, para público em geral há muito tempo, né? Então a gente conseguiu navegar por diversos ciclos de mercado, né? A gente brinca aqui, quando você olha para a renda fixa no Brasil, ali em 2020 alguém chegou a levantar a mão e falar que a renda fixa tinha morrido e, né, renasceu como uma fênix. Hoje a gente está de novo num patamar de 2 dígitos em Selic, né? Sem a mesma perspectiva de ir para um dígito que a gente tinha no início do ano, mas na Sul América a gente navegou por muito tempo em ambientes de juros mais altos, em ambientes de corte de juros que aconteceram de maneira errada, em ambientes de todos os espectros. Então eu acho que isso é importante para a gente. E o legal da Sul América em si é que a gente é uma casa multiproduto, tá? Acho que isso é importante, por mais que o nosso início, né, talvez a nossa especialidade seja a renda fixa, né? Seja na parte de risco de mercado, em crédito, mas a gente também tem produtos multimercados, a gente tem produtos de ações. E quando a gente olha para a indústria em si, né, vocês acompanham, debatem com muita gente aqui, a gente sabe como esse último ciclo ele tem sido punitivo para a gestão ativa em si, né? Você pega resgates na indústria multimercado, só esse ano esses resgates já passaram de 60 bi, né? Isso é um ambiente muito duro, né? A performance tem sido um pouco pior quando você olha para o IHFA, né? Apanhando bem de um CDI, que é um maratonista difícil de bater. E você ter uma receita mais estável, né? Isso dá uma segurança para a gestão, isso dá
dá um ambiente de trabalho melhor. Então a gente entende que você ter todas as frentes de negócio te prepara para momentos em que o apetite por risco está muito maior, que não é o caso atual, mas para momentos também como o atual, onde você está mais defensivo e a gente consegue ofertar na casa produtos de crédito, que hoje são os queridinhos, mas também alguns produtos de renda fixa ativa que tem uma vol um pouco mais baixa, que trabalham com um limite de risco um pouco menor, mas que também conseguem ir navegando nas oportunidades. Existem janelas que o pré-fixado está mais interessante, janelas que as NTNBs estão melhores, e outras janelas que faz sentido você ficar um pouco mais no CDI, né, numa LFT, no pós-fixado, que acho que se você olhar os últimos 12 meses, foi o principal vencedor. Hoje de manhã eu estava revisando isso para uma apresentação. Você pega esse ano e pega nos últimos 12 meses. Você olha IRFM, você olha IMAB, você olha IHFA, ninguém bate o CDI, né, cara? É um competidor muito duro. Talvez é esse que a gente precisa também conversar de maneira mais estrutural para ver se a gente, ao longo do tempo, pode voltar a ter um ambiente como a gente teve ali entre 2016 e 2019, né? Que a gente tinha um monetário mais frouxo, ou um monetário um pouquinho mais frouxo, mas um fiscal apertado, um fiscal mais justo. Só para dar um passo atrás, como que fica dividido esse AUM aí de vocês, esse 70 bi, nas diferentes estratégias? Vamos lá. Números aproximados. Grande parte disso é renda fixa. Eu vou até tentar fazer uma divisão aqui entre o que é crédito e o que é renda fixa, mais parte de título público em si. Hoje a gente está por volta de 20 bi em crédito, tá? Então, é a parcela que mais cresceu nos últimos trimestres. Crédito com alguma especialidade, assim, mais high grade? Como é que vocês... Mais high grade, tá? A gente é uma casa mais conservadora. Acho que quando você colocou o ponto de vir de uma seguradora em si, né? A gente tem um perfil um pouco mais conservador, então é mais high grade, tá? Acho que o crescimento foi muito forte nos últimos trimestres, até porque a gente conseguiu navegar muito bem por algumas crises que a gente teve no mercado de crédito. A gente fala de Light, de Americanas, são eventos que a gente conseguiu passar de maneira mais saudável, sem sofrer, então nos colocou em destaque, né? Então 20 bi por volta de crédito. A gente tem uma parcela grande também que é o recurso da seguradora. A gente tem muito cliente institucional, tá? Fundo de pensão. Então é um tipo de passivo que atende mais para títulos públicos, aí navegando entre as classes em si, mas uma parcela importante em NTNB, tá? A gente pode falar muito sobre NTNB porque é um mundo que a gente vive até por esse nosso histórico de seguradora. O mundo de ações, ele é um mundo muito menor, tá? Ele é um mundo... Também tem passado por uma janela mais dura, mas é um mundo que acho que nos últimos números que eu tinha olhado era um pouco abaixo de 1 bi, ou mais próximo de 1 bi. É mais ou menos a mesma história que vale para multimercados, está um pouco menor disso. Então a gente tem produtos mais arriscados, mas acho que o grosso é renda fixa. E dentro da renda fixa, que acaba sendo a nossa especialidade, a gente até passou a desenhar produtos que a gente brinca, eles lembram um pouco o multimercado, né? Acho que o multimercado no Brasil, ele tem um histórico de gerar alfa em ciclos de política monetária, né? Acho que essa é um pouco da especialidade, e a gente vê, inclusive, alguns multimercados abrindo produtos renda fixa ativa, né? Que seria só o braço de juros Brasil dele num produto sócio. E a gente sempre teve esse tipo de produto na casa. Diferente de outras casas que começam no multimercado e abrem isso, como a gente sempre se dedicou à renda fixa, a gente tem produtos renda fixa ativo, alguns com uma vol um pouquinho maior, uma vol de 3, um produto que mira CDI mais 3, CDI mais 4, que é um produto que lembra um pouco do multimercado no sentido de sua volatilidade, mas que só opera juros Brasil. Em alguns momentos pode ter outros produtos que operam também juros lá fora, né? Que acho que é um pouco do que a gente se especializou, né? Entender ciclos de política monetária. Começar já aqui com as famosas provocações. Provocações. Tem uma lenda, que eu acho que é uma lenda mesmo. Aí já começo perguntando se é lenda ou não. Que dizem que em ciclos de juros altos, né? A gente, embora tá passando por uma redução, mas os juros ainda estão num patamar muito alto. Dizem a lenda, né? Diz a lenda que bancos e seguradoras ganham muito dinheiro com juros altos. Então começa a primeira provocação. Falando da seguradora, não da asset, né? E a segunda provocação que eu inventei aqui agora: em juros altos, as assets seguradoras
ganham mais dinheiro, pergunta, né? Em patamares de juros mais altos. Eu acho duas provocações em uma, né? A ponta do passivo em si da seguradora, ela tem uma relação importante, sim, com o CDI. Então, acho que faz sentido e a receita em si da seguradora, ela funciona. Para o mundo da asset, eu acho que não é uma verdade absoluta, né? A gente passa por... Depende muito dos ciclos de mercado, da performance dos produtos. É claro que um mundo de juros mais baixo para asset, você costuma levar o investidor para produtos de maior risco, que acabam sendo produtos de maior valor agregado, né? Produtos que têm uma remuneração maior para o gestor. Então, a segunda ponta ela fica mais em aberto. Mas a primeira provocação ela acaba sendo, de certa maneira, uma verdade, né? Não é necessário o juro alto para que uma seguradora gere retorno, mas um ambiente de juro um pouco mais alto nessa parte de passivo acaba contribuindo, sim. E acho que é algo que você acompanha quando você olha para as ações de seguradoras, né? Especialmente em bolsa, nessas janelas, tende a ser um pouco mais favorável. Boa, muito bom. Excelente. E, Getúlio, a parte vindo para o cliente final, né? A gente fica sempre aqui, o Marco vem mais macro, eu venho para o cliente final, porque é uma coisa que eu acho que é esse cara que é importante. Óbvio que o passivo se divide institucional, eu tenho cliente, tem plataforma, a Sul América tem uma entrada muito grande de plataforma, né? A gente já tem experiência de utilizar muito Sul América. E há 2 anos atrás, mais ou menos, começou-se a questão do mostrar para o investidor brasileiro a questão da marcação a mercado, né? A famosa marcação a mercado, mostrar aí até os títulos públicos sendo mostrados como variações ali que tem, e tem os que se assustam, os que já sabem, enfim, algo desse sentido. Para mim é muito bom isso, porque equilibra muito a questão do mercado lá de fora com a gente, e a famosa verdade mesmo, né? E você tem esse conceito muito forte de juros, de macro, acho que já entrando nisso, até NTNB que você gosta muito aí também, como trabalhar isso junto ao cliente final. Acho que o institucional já está um pouco mais acostumado, mas mesmo assim tem às vezes uns apavoros, mas como trabalhar isso através do cliente final, de entender esse cenário macro, entender agora, de certa forma, uma renda variável praticamente dentro da renda fixa. Como é que pode ser isso? Eu acho que é legal esse ponto. Assim, a primeira parte da conversa ela passa por transparência, né? E a marcação a mercado ela vai nessa direção, então está na direção correta. Todos os fundos que a gente tem sob gestão passam por essa marcação a mercado. Então, ter trazido isso para os títulos públicos que os investidores em si têm em carteira foi um movimento muito positivo, e acho que o exemplo desse ano ele é um exemplo legal, né? Muita gente fica se perguntando, mas eu não vou para renda variável aqui. Eu até vou sair de uma caixinha que nem é tanto meu mundo, embora eu olhe um pouco mais de bolsa. A gente costuma olhar muito as relações entre os ativos, né? Bolsa, câmbio e curva de juros. Mas se você olhar esse ano, todo mundo fala, performance de bolsa isso, bolsa aquilo. Por que eu vou ir para a bolsa se eu tenho uma NTNB pagando 6,5 de PCA mais 6,5? E quando você olha a performance, eu vou olhar o exemplo do IMAB 5+, né, que é a carteira composta pelas NTNBs mais longas. Isso chegou a ter uma queda superior a 5% esse ano. É comparável com renda variável. Quando você olha para uma NTNB mais longa, a gente sempre tem os acompanhamentos de longo prazo e a correlação ela é muito elevada, porque uma NTNB longa ela reflete muito da nossa melhora estrutural de Brasil, assim como a bolsa vai refletir. Então são ativos que eles são muito semelhantes. Se você passar a marcar mercado, dá uma compreensão melhor disso. A gente brinca, se você acha que é um momento muito bom para você comprar uma NTNB longa, nesse patamar de juros real, você deveria estar achando muito interessante comprar a bolsa também. A gente pode ter uma discussão depois, se você tiver uma janela mais recessiva, que aí talvez o corte de juros é mais abrupto, você vai pegar melhor essa performance na renda fixa do que em bolsa. Mas olhando mais de maneira estrutural, num ambiente de reformas, olhar para uma NTNB mais longa é como comparar com bolsa, e trazer essa marcação a mercado acho que deixou a disputa entre os dois ativos um pouco mais justa, né? Porque antes o investidor não tinha essa sensação e essa compreensão de que estava tendo perda sim na renda fixa, né? Uma das coisas mais difíceis de explicar para o investidor são essas perdas na renda fixa. E quando a gente olha hoje
para o mercado de NTNB, a gente tem visto muito, né? Acho que uma das principais recomendações que a gente escuta é, pô, essa é uma janela super favorável para você olhar para as NTNBs. Muita gente fala sobre o temor no próximo Banco Central, a partir de 2025, de ser um pouco mais leniente com a inflação. Então, isso se torna ainda mais uma defesa, né? Um tipo de ativo que te protege dada a parcela e inflação. E a gente para e pensa, pô, talvez você começou a falar isso quando essa NTNB estava IPCA mais 5,5. Virou IPCA mais 6 e em algum momento bateu IPCA mais 6,5. O que a gente tem de diferente agora vis-à-vis o histórico que a gente tem, né? Quando você puxa o histórico, momentos em que a gente teve essa NTNB pagando IPCA mais 6,5, assim, é inegável que numa janela de 3 a 5 anos à frente foram momentos muito favoráveis de alocação. Para quem tem o estômago, aguenta essa volatilidade, assim, é um momento muito mais favorável. Te tem uma oportunidade de renda, de ganho real. Para quem entende assim, o seu perfil de risco e olha o retorno real e está querendo ter uma defesa disso, é um momento muito favorável para ter alocação e você deve ter sempre parcela de alocação nisso. Eu brinco que IMAB, o IMAB5, que é a parte mais curta das NTNBs, ele é o melhor benchmark do Brasil, até melhor do que o CDI, né? Se você olhar para Sharpe, para retorno, embora nos últimos 12, 24 meses ele perdeu do CDI, que é raro ele passar tanto tempo abaixo do CDI. Mas aí a gente se pergunta, pô, será que é um trade tão óbvio assim? A gente, quando fala da gestão ativa, a gente fala... Tem um outro ponto que a gente tem que discutir também, né? PCA mais 6,5 sempre foi incrível, mas não era um mundo que o juro americano estava 5, né? Que o juro real americano estava 2, né? Sempre teve mais próximo de 0 mesmo. Então, pô, será que o IPCA mais 6,5 é a mesma coisa? Ou será que aquele IPCA mais 6,5 sensacional deveria ser o IPCA mais 7 de agora? Não que IPCA mais 6,5 não seja uma boa oportunidade, né, de alocação, mas só para a gente ter no radar um pouco disso, a gente tem que olhar também o que está acontecendo no mundo inteiro. E a gente não vive mais o mesmo mundo que a gente viveu ali pós-crise financeira de 2008, né? A década de 2010, 2020 de juro baixo, assim, de injeção de liquidez. A gente mudou um pouco disso no pós-pandemia. A gente injetou muito recurso, mas a gente descobriu uma coisa no mundo, que é a inflação, né? Coisa que a gente não sabia, a gente acho que nem soube lidar tão bem. Só o Brasil que começou a subir juros cedo, né? A gente tem uma memória inflacionária muito maior, mas os Estados Unidos demorou para subir juros e tá convivendo com um ambiente de inflação alta. Agora a gente tem visto dados melhores, tá? A gente está um pouquinho mais convicto de que o cenário de corte de juros, de normalização de política monetária nos Estados Unidos se desenha agora no segundo semestre. Mas não é um ambiente que se desenha de que a gente vai voltar a ter juro 0, a ter juro 2 de taxa americana, né? Pô, a gente tem um fiscal que incomoda no Brasil, mas vai incomodar no resto do mundo também, né? Então isso drena a liquidez do mundo inteiro. Então acho que não é mais o mesmo mundo. A gente tem que cuidar para não ter verdades assim absolutas em relação ao que era no passado e entender um pouquinho mais de como estão se movendo as placas tectônicas do mercado. Era um mercado, você falando isso, até lembro assim, uns 2, 3 anos atrás, você falava que país emergente, principalmente, né, falando do Brasil aí, para conter a inflação era aumentar a taxa de juros. E isso nos países mais desenvolvidos era mais atividade econômica, não tinha nada a ver com conter a inflação, que não se falava em inflação dos caras, né? Então era bem verdade isso, né? E hoje já não era. Não, e hoje quando você olha assim, uma coisa, a gente discute também... Existe um movimento sincronizado, né, de política monetária usualmente no mundo, né? Você olha... Tem uma diferenciação entre os ciclos, né? Europa e Canadá já começaram, os Estados Unidos vai atrasar um pouco. Isso sempre aconteceu, nos emergentes também vale, né? Mas a direção ela costuma ser a mesma, né? E aqui talvez tenha uma coisa que a gente está passando por uma janela no Brasil de um ruído muito grande, né? E de uma dúvida sobre qual o direcionamento de consolidação fiscal que a gente tem à frente. Mas é uma coisa que, de certa maneira, surpreende. Se você pegar as curvas de juros ao redor do mundo, a precificação de política monetária nos próximos 12 meses, só tem 2 países no mundo que precificam ciclos de alta de juros: Brasil e Japão.
Então, surpreende um pouco a gente precificar um ciclo de alta de juros no Brasil quando a gente está num movimento que vai ser um ciclo de queda nos Estados Unidos. Isso mostra muito da idiosincrasia de Brasil, de como a gente tem um dever de casa para fazer aqui, que aí pode levar sim a um rally mais importante nos ativos. Japão é porque ainda está num nível de juros zero. O Japão assim está lutando para inflacionar sua economia desde 1990, né? Agora que eles estão começando a ter um pouco de inflação lá, eles estão deixando correr um pouco mais solto, né? Até porque o medo deles sempre foi de deflação. Uhum. Não é o mesmo temor que a gente tem. Mas é engraçado você ver só Brasil e Japão nessa linha, né? Então mostra um pouco de como a gente tem problemas para endereçar aqui dentro. Precisamos mandar mais brasileiros, né, para o Japão. 2 segundos, né? Ver se a gente consegue exportar um pouco de inflação. Uma pergunta assim, quando a gente passa para pessoa física, para quem está nos assistindo, vamos começar pelas Bs, né, pelos títulos indexados IPCA ali. E a pergunta bem direta assim, por que o investidor, pessoa física, né, acho que o gestor faz justamente esse trabalho ativo porque entende muito bem do negócio, mas por que uma pessoa física, um investidor, alocaria num título longo, né? Porque até justamente assim, a gente tem marcação ao mercado, risco. Se eu tenho uns 5 anos aqui, quem está me pagando 6,35, 34, e a gente tem um de 10 anos, às vezes até pagando menos, né? Ah, não, mas eu vou garantir esse pré-fixado e tal. Mas justamente o recado assim, qual que é o benefício de você pegar uma taxa um pouquinho melhor, mas você alongar tanto assim o título para a pessoa física? Eu não estou falando para o gestor, você que está no dia a dia. Isso casa muito com um debate que a gente sempre tem também nas nossas alocações nos fundos de gestão ativa. Assim. Uhum. No debate atual, hoje a gente não enxerga razões para estar tão longo nas NTNBs, muito por esse ponto que você colocou. Assim, hoje você consegue pegar uma NTNB para 2028, 2032, com uma taxa que é muito semelhante, em alguns momentos até maior, do que a taxa que você tem numa NTNB mais longa, 2050, 2055. Com essas NTNBs mais curtas, você consegue ter uma proteção ainda um pouco maior da inflação. E hoje a gente brinca que no ambiente de curva de NTNBs é o melhor lugar para se estar. Uhum. Quando a gente entende que é uma hora de você alongar efetivamente suas posições? Eu acho que as NTNBs mais longas, elas lembram muito mais bolsa. Tá. Do que essa parte mais curta. Se a gente tivesse uma perspectiva um pouco mais favorável sobre a consolidação fiscal, aí eu acho que faz sentido você conseguir travar essa taxa por muito mais tempo, né? O que eu faço com essa consolidação fiscal? A gente passou por uma janela ao longo do último mês, né, muito dura, de deterioração do ambiente local, né, com depreciação muito forte da moeda. E a gente até discutia internamente, a gente fala, Brasília não entende quando uma NTNB abre 50 bips, né? Qual o recado? O que é o termômetro de Brasília? O termômetro de Brasília é câmbio. Aí você viu o câmbio chegar, o dólar chegar a 5,40, o discurso não mudava, 5,50, o discurso não mudava. Você falava, será que dessa vez a gente não vai ter... Teve que bater no 5,70 para... Teve que bater no 5,70 para você ter um alívio no discurso, você ter um fortalecimento um pouco maior do Haddad, né? O Haddad que é a referência do lado fiscal, você começar a falar alguma coisa sobre gasto público, né? Pelo menos do lado do pente fino. Mas para você realmente ter um ambiente de que você quer muito uma NTNB longa, você deveria ter um debate muito mais estrutural sobre gasto público, né? Coisas que hoje são praticamente proibidas de falar em Brasília, né? A desvinculação dos mínimos, de saúde, de educação, né? Uma agenda que trouxesse previdência de militares, né? Uma agenda realmente mais estrutural de melhora do gasto público, porque o que se passou também nesse último mês foi que a gente percebeu que está chegando a exaustão do lado da receita, né? Para o ajuste fiscal. E a gente aprovou no ano passado e o mercado gostou de um arcabouço fiscal que ele foi desenhado para se resolver pelo lado da receita, né? Então, se a gente está chegando na exaustão dessa ponta, a gente vai precisar debater o gasto público. Será que a gente vai efetivamente fazer isso? A gente teve sinais um pouquinho melhores.
Agora, nas próximas semanas, a gente tem alguns recados que vão ser muito monitorados pelo mercado, tá? No relatório bimestral das contas públicas, a gente vai ver se efetivamente o governo está disposto a segurar um pouco mais da despesa. Se ele fizer um contingenciamento um pouco maior, de 20 bi, por exemplo, seria uma notícia muito positiva para o mercado. Se o contingenciamento for zero, já não vai mostrar aquele comprometimento. Em agosto a gente tem orçamento, né? A gente até achou que a piora nos mercados ela aconteceu antes do que o usual, né? Usualmente o mercado no Brasil piora em agosto quando você começa a debater o orçamento. Aí a gente teve aquela fatídica reunião do Haddad com o mercado, em que teve muito ruído, né? E antecipou um pouco desse debate. Mas então, se a gente visse efetivamente medidas do lado do gasto público, aí eu acho que a parte bem mais longa, ela vai ter uma performance melhor e, querendo ou não, você tem um duration maior, né? Você com menor valor investido, você toma mais risco. Uma outra razão para você ter a parte longa, tá? É que eu acho que o investidor pessoa física ele deve entender muito mais do seu momento de vida, do seu momento de passivo e, querendo ou não, esse nível de taxa, para quem pensa uma maneira de fazer sua previdência, né? Faz sentido também. Então, uma pessoa que pensa em se aposentar em 2045, 2055, você ter esse retorno real de 6,5% é algo satisfatório, né? É algo bastante positivo. Então, quando a gente conversa com o investidor na ponta, né, a gente sempre fala, o mais importante às vezes do que a geração de retorno na ponta ativa é você entender o passivo do seu cliente, né? É você entender as necessidades dele. Outra coisa que fica é, não faz sentido alguém alocar numa NTNB longa se vai ter uma necessidade desse recurso em 3 a 6 meses. Você teria que fazer um market timing, né, muito robusto. Então, tem muita coisa por trás e eu acho que essa parte de entender mais o passivo é uma parte que vocês têm feito muito bem, né? De estar próximo. Eu acho que a qualidade do investidor, a gente sempre fala isso, ela melhorou muito nos últimos anos, e especialmente ali durante e pós-pandemia, né? Quando a gente passou a ter mais eventos desse, né? Você disseminar um pouco mais de informação, vocês ficarem mais próximos do investidor, isso melhorou muito a qualidade. Logo pós-pandemia, você conseguia uma B50 ali, que você conseguia depois bater 3 meses, você conseguia explicar isso para o investidor e ele começava a entender, né? E até nessa linha, Getúlio, o que acontece muito, né? O investidor final, né, ainda, né, e você tem essa melhora, mas não é rápido, ele olha ainda, como o Marco falou, ele olha ali a taxa e fala, não, vou comprar, o cara vai sozinho lá no Tesouro Direto, olha a taxa, vou comprar isso, algo desse sentido. E o discurso sempre é aquele mesmo, né? É um Tesouro Direto, é do governo, é difícil de quebrar, algo desse sentido. Só tem que, você falou que olha muito a questão de risco também, né? E aí eu digo efetivamente, aquela pimentinha, né? Qual é realmente efetivamente esse título dá problema de o governo quebrar realmente? Como é que é isso realmente? Eu sei que a gente tem vários artifícios para isso não acontecer e só tem que talvez a gente no Brasil fique em momentos muito limítrofes e a gente só não sabe, né? Aqui, assim, a gente se pergunta muito e olha muito o risco efetivamente dos investimentos e não só o retorno, né? Aqui vai umas respostas de alguns cases que a gente estudou mais recentemente. O primeiro ponto é que a gente tem uma defesa muito grande, que é o fato de que a nossa dívida é praticamente toda em real. A gente tem um superávit em si, né? Quando a gente olha as nossas reservas internacionais, mais do que cobrem o nosso passivo em moeda estrangeira. Então, na última linha, sendo honesto, essa dívida vai ser paga. Ela vai ser paga com inflação. Esse é o ponto. Então, o problema seria, a gente não vai quebrar. A sua resposta pode ser pagar isso via inflação, e aí, querendo ou não, você está num título de inflação, né, no IPCA+, acaba te dando uma certa proteção nisso, dá um conforto maior. Quando a gente olha para o investidor, pessoa física, assim, a gente vê muita gente falando, vou entrar no prefixado, disso e daquilo. O prefixado é muito mais volátil, ele tem um risco diferente, tem que ter uma cautela adicional, né? O prefixado que é um dos principais instrumentos que a gente, como investidor profissional, utiliza para geração de alfa, mas tem que ter um cuidado, porque muitas vezes a solução ela acaba
passando pela inflação. E aí aqui traz um case que a gente estudou mais recentemente, né? Quando você começou a ver todo esse barulho de críticas do presidente Lula a Roberto Campos Neto, né? Lembrava um pouco do que foi acontecendo na Turquia com o Erdogan, né? O presidente Erdogan na Turquia, ele destituiu alguns presidentes do Banco Central ao longo do tempo, né? O país passa por uma inflação elevadíssima, 50%. Em muitos momentos ele segurou o juro baixo na marra, né? Agora que passou a eleição dele, ele está fazendo o ajuste, está subindo o juro, teve uma alta de juros para corrigir, mas passou por uma inflação muito elevada, né? Os títulos indexados à inflação eles até passaram por essa proteção, mas quem estava no pré-fixado agora, com o ajuste de política monetária, sofreu bastante, né? Então é um case que a gente olhou ali sobre isso. Então a minha preocupação não é sobre o pagamento em si dessa dívida, dado que a nossa dívida ela é toda em moeda local, né? É uma preocupação sobre se a gente fizer efetivamente erros de direcionamento de política aqui no Brasil, a gente vai ter uma volta de inflação mais forte, né? E o mercado hoje ele já se preocupa mais com inflação. A inflação implícita dos títulos públicos já está num patamar um pouco mais elevado, né? Acima de 5% em boa parte da curva. Você olha o Focus já desancorando, né? Então, o trabalho do Banco Central ele vai ficando mais duro. É por isso que a gente não enxerga mais espaço para ciclos de corte de juros ao longo desse ano, né? Diferente do que a gente via, especialmente no mercado no início do ano, né? O mercado todo trabalhava com uma Selic chegando em 9 esse ano e hoje é consenso que ela vai ficar parada em 10,5%. E o mercado ainda teme que talvez a gente tenha que subir juros, né, para efetivamente buscar o nosso objetivo de inflação, que é um objetivo ousado para o Brasil, né, que é 3% de inflação, mas que é o que a gente tem para hoje. Boa. Tem tanto assunto aqui nessas bom, né? derivadas Muito aqui, bom, né? E o tempo passa rápido para a gente começar umas polêmicas aqui. Mas como é que você vê, então, o cenário de curto prazo para a Selic? Tá? Eu acho que lembrando que hoje, que a gente está gravando, tem o Boletim Focus com manutenção, mas o Boletim Focus ainda espera queda de Selic em 2025, né? Mas até estava falando com o Getúlio aqui antes dos bastidores, né? A gente teve ontem, né, que a gente está gravando, tivemos um aumento da gasolina anunciada pela Petrobras. E aí você tem que reajustar automaticamente suas projeções. E algumas casas já colocaram manutenção Selic também para 2025, né? Como é que você vê o seu recado? E sempre aquela dúvida, né? Se o mercado já estava 100% precificado, como é que você vê isso nas suas projeções? Vamos lá, então, acho que começando pelo ponto do reajuste da gasolina, né? É claro que a gente vai colocar ali na conta mais 20 bips de inflação. Sim. Você olha o que tem direto na gasolina, tem o que reflete no etanol, teve também o gás. Então, você vai colocar uns 20 bips de inflação. Essa inflação desse ano deve ficar mais próxima de 4,1, 4,2, tá? É uma inflação que está fora da meta ainda, mas que também o Banco Central ele não está mais olhando para 2024, né? O horizonte relevante que o Banco Central olha já é 2025. A gente teve a resolução da meta contínua. Então, esse BC ele costuma olhar 18 meses à frente. E o mercado reagiu positivamente a esse reajuste de ontem, tá? À medida em que mostra um certo pragmatismo desse governo, que é algo que a gente gostaria de ver. Ninguém esperava que a Petrobras fizesse esse reajuste, se esperava que a Petrobras continuasse segurando preços, né? Então, ter feito isso foi algo que mostrou um pragmatismo e foi muito bem recebido, tanto pela moeda como pela bolsa e também na curva de juros. É claro que o impacto ele foi maior nas NTNBs mais curtas, né, que vão capturar essa inflação um pouco mais alta, mas eu acho que foi uma notícia positiva num trecho que não incomoda tanto o Banco Central. Em relação ao que a gente vê de política monetária, a gente também trabalha com a Selic estável ao longo dos próximos meses, tá? Eu acho que num ambiente em que a gente tem expectativas de inflação desancoradas, né, no Boletim Focus, mas também a implícita dos títulos públicos, e aqui vai um ponto importante, as expectativas elas importam muito para a formação da inflação. Sim. Então, é importante você ter essa credibilidade e ter uma ancoragem de inflação. Combinado com o câmbio que hoje está mais depreciado, né, inclusive do que nos modelos que o Banco Central apresentou na última reunião do Copom, no último relatório de inflação, é muito difícil você vislumbrar uma retomada do ciclo de corte de juros, embora o Banco Central tenha usado a palavra interrupção. Mas depois ele também usou a palavra vigilante, né?
que inclusive indica que ele tem uma preocupação de que o balanço de riscos piorou e ele tem uma preocupação de que se não seria necessário talvez estar um pouco mais restritivo do que esse patamar, que é o que hoje tem precificado no mercado. A gente acha que não, que dá para você manter a Selic estável e ir olhando para 2025 e também olhando para um início de 2026 e segurando, né, no cenário de referência a Selic em 10,5%, você lá na frente entregar a meta de inflação sem ter aquela volatilidade de política monetária, que seria você subir juros agora no segundo semestre para já cortar ali na metade de 2025. Então a gente acha que ele vai conseguir acomodar no 10,5%. Agora, a gente tem a preocupação, se você tiver uma deterioração adicional do câmbio nesse ambiente de expectativas de inflação desancoradas, quando a gente roda os modelos aqui, se você olhar um câmbio 5,70, a gente já acha que é uma bola dividida para um BC, inclusive, voltar a subir juros. Então é algo a monitorar, é algo que Brasília tem que entender de que o câmbio ele é um problema, porque ele bate sim na inflação, né? Ele é muito rápido para chegar na inflação e ele pode levar sim a gente ter que trabalhar com juros num patamar mais restritivo. O que a gente tem de contraponto, que a gente acha que dá para ficar um pouco mais construtivo com o cenário, que a gente acha que nos Estados Unidos em si, né, que é o que importa, né, que é o carro-chefe. Depois de um primeiro trimestre que assustou muito a inflação, a gente começou a ver dados melhores de inflação, a gente começa a ver uma desaceleração de atividade, ou seja, olha taxa de desemprego em 4,1, né? E aí a gente vê que está se consolidando um cenário para um ciclo de corte de juros por parte do Fed. Vai se juntar ao Banco Central Europeu, ao Banco Canadense. E na nossa leitura, esse ciclo ele começa em setembro já, tá? A gente até vinha um pouco mais otimista que o mercado com isso. Então, um ciclo de corte de juros no mundo tende a também facilitar a leitura de que a gente não vai ter um dólar tão forte estruturalmente, né? E aí ajuda o Banco Central a manter essa Selic estável. O que surpreende muito é que mesmo com essa Selic de 10,5%, com uma Selic que é restritiva, né? A gente trabalhava com uma Selic até mais alta que isso, a gente tem tido um ambiente de crescimento saudável no Brasil, né? Sim. As surpresas do lado de crescimento nos últimos anos, elas são sempre positivas. E mesmo agora que a gente passa pelo evento do Rio Grande do Sul, tem tido uma recuperação rápida quando a gente olha dados de alta frequência, e a gente acha que sim, é bem possível que o crescimento desse ano no país ele fique superior a 2% mais uma vez. Boa. Deixa eu só fazer uma última provocação macro aqui. Depois tem mais um. Então, o macro agora vira... O pessoal gosta, né? O pessoal adora. A gente até virou capa dos jornais aí que o real foi classificado como uma das piores moedas, né? No mundo, né? Às vezes não é só mercado emergente. E, inclusive, alguns economistas aí também políticos, né? Começaram a classificar que o real estava sofrendo um ataque especulativo. Então a pergunta é: sofreu de fato um ataque especulativo? O que seria, né, caso não tenha sofrido? Como a gente conseguiria classificar? Se você concorda ou não? E o que é essa classificação, né? Não, eu discordo disso. Eu achei muito legal o artigo que a gente teve do Marcos Lisboa, em que ele falou, ele trouxe a performance da indústria de fundos multimercados refletida pelo índice de hedge funds da Ambima, lá, o IHFA. E é uma performance que está bem aquém do CDI nesse ano. Sim. Quando você fala de um ataque especulativo, muita gente fala, é a Faria Lima, são os fundos em si. Se realmente fosse um ataque especulativo apostando contra o Brasil dessa indústria de fundos, a gente teria uma performance muito melhor do que a gente teve, né? Então, o que a gente teve nas últimas semanas foi uma reprecificação em relação a esse temor sobre a consolidação fiscal, né? E quando você olhava o movimento ao longo do dia, quando você olhava o casado em si, outras métricas para câmbio, que poderiam indicar uma saída mais rápida, tudo parecia meio ok. É claro que a gente estava tendo um descolamento entre os pares, mas eu acho que tem uma coisa importante, né? Aí muitos políticos falavam, o BC tinha que intervir no câmbio. Eu acho que o BC ele tem espaço para atuação quando tem uma disfuncionalidade, mas ele tem que também ter o cuidado de não quebrar o termômetro, né? O câmbio é um termômetro disso. Se ele, por um acaso, intervisse de maneira mais forte, provavelmente a gente ia ter uma deterioração mais aguda na curva de juros, em bolsa, porque ele ia estar estragando um desses termômetros. Eu acho que foi uma
uma reprecificação em relação ao que a gente vê de consolidação fiscal no Brasil. Claro que em algum momento teve algum overshoot, enquanto se aproximava mais dos 5,70, mas o que faria efetivamente melhorar era um discurso mais favorável, mais pró-mercado, né, com algumas medidas de gasto, que foi o que aconteceu, né? O câmbio melhorou sem que o BC precisasse intervir. Talvez se o BC ficasse intervindo nesse momento e a gente não tivesse nenhuma notícia positiva de Brasília, o BC ia estar enxugando gelo. Então eu acho que não, ataque especulativo não. É realmente a gente passou por um período de menos confiança sobre quais são os nossos próximos passos de política fiscal, de algum temor sobre o arcabouço. Pô, o arcabouço foi desenhado ano passado. Será que a gente já vai enfraquecer esse arcabouço, né? Então preocupa porque a gente vai entrar numa janela de eleições municipais, depois tem nacionais. E querendo ou não, historicamente a gente fala, pô, no Brasil você faz o ajuste no primeiro ano. Uhum. E no primeiro ano a gente fez uma PEC da transição que gastou muito mais. Então a gente não aproveitou o primeiro ano para as reformas. Será que a gente vai conseguir fazer isso agora? Ou isso já virou um tema só para 2026? Então piorou um pouco da confiança dos agentes sobre o fiscal no Brasil. E isso se reflete nos preços, especialmente no câmbio. E, cara, o papo vai indo que é muito bom, né? Que a gente vai puxando a trilha ali, porque a gente fala isso de Brasil, óbvio, muito tempo, né? Historicamente, de quebra de ciclos, né? Que é basicamente, como você falou, de expectativa, que é o que interfere muito, né, nas base longas, e normalmente a expectativa de país, é o que geralmente quebra a confiança no Brasil, né? Você vê, e aí fazendo a antítese do que você falou do crescimento também do Brasil, que bem ou mal você vai ter ali um crescimento que em anos passados você ficava com menos tanto de crescimento, enfim, você entende que a questão da autonomia, às vezes, do Banco Central, algo que vem se consolidando, pode cair, óbvio, e outras questões, está começando a ter uma estruturação maior na questão de ciclos Brasil, ou ainda realmente está muito na mão da política você ter essa quebra? Porque isso para fora do Brasil é muito importante, né? E como você falou, o termômetro, o Banco Central deixar desse termômetro acontecer de forma mais livre, vamos colocar assim, também mostra uma maturidade, talvez, do Brasil, né? Vamos lá, eu acho que assim, é inegável que nos últimos anos, e mesmo durante a pandemia, né, antes da pandemia, durante a pandemia, a gente teve diversos avanços, né, de uma agenda mais estrutural, né, quando a gente olha para trás, reforma trabalhista, autonomia do Banco Central. A gente avançou também em agendas micro, né, saneamento, muitas coisas dessas. Quando você pensa de maneira teórica, elas tendem a ter melhorado o nosso crescimento potencial, né? O presidente Roberto Campos Neto, ele é muito mais entusiasta disso do que efetivamente a gente consegue ver ali em produtividade, ver dentro dos dados, até porque é uma coisa muito difícil de mensurar e a gente tem pouco dado em si, né? PIB potencial e juro neutro da economia é aquela coisa que é meio fantasiosa, é mais difícil de mensurar. Mas eu acho que foram medidas na direção correta, então eu entendo que são medidas assim, que têm contribuído para a gente ter essas surpresas positivas de crescimento, embora eu acho que ainda o que está mais por trás é algum impulso fiscal, né? Como a gente teve. Esse ano a gente teve de novo, né? O pagamento de precatórios. Essa coisa é dinheiro na veia, né? Então acaba sendo um impulso adicional. Mas eu acho que não dá para negar que nos últimos anos a gente melhorou assim, de maneira estrutural em alguns pontos. A preocupação é se a gente vai continuar com essa agenda ou se ela vai ser revertida ao longo do tempo, né? O que a gente vê no Congresso, especialmente, né, é uma defesa sobre essas reformas que foram feitas, né? Ninguém debate a autonomia do Banco Central, né? Acho que isso é muito positivo, né? Acho que essas coisas tendem a contribuir no médio prazo. Essa é uma pergunta em cima. Será que hoje tem espaço para essa reversão dessas tem espaço político? O cara rapidamente ele faz, acabou isso e acabou e pronto, né? Isso é uma coisa engraçada. Hoje a gente não enxerga, pelo menos no curto prazo, tem algumas coisas pequenas que vão na direção... minando ali, né? Na direção incorreta. Mas você olha que nesse último mês, né, a gente sofreu muito, você falou da performance da nossa moeda, mas a gente teve alguns países próximos com perdas semelhantes, né? O México, a Colômbia.
por assuntos que são muito parecidos. A Colômbia em relação ao fiscal, mas no México, efetivamente, né, a eleição do Partido Morena, a escolha da presidente já era algo consolidado, precificado pelo mercado, mas a maioria que foi formado no Congresso mexicano foi uma surpresa. E essa maioria ela abre espaço para que contra-reformas sejam feitas, né? Tem uma preocupação muito grande com isso em relação à reforma judicial que foi prometida lá. Tem algumas promessas lá que são muito duras. E o México, o peso mexicano, né, que foi o queridinho, talvez nos 2 anos anteriores, né, com toda a ideia de nearshoring, né, de estar próximo dos Estados Unidos, está muito pujante, sofreu em linha com o real. Então, não dá para falar que é inimaginável contra-reformas no futuro, mas hoje a gente não vislumbra, não. Mas o que não dá para esquecer é que a gente está passando, sim, por períodos de escolhas políticas, né, que tem oscilado muito, né? A gente falou de México, a gente poderia falar de eleição na França, a gente tem eleição nos Estados Unidos que vai ter um ruído muito grande ao longo do segundo semestre, né? Não porque eu acho que Donald Trump ele é favorito, a gente vai ter um ruído muito grande se ele vai andar muito com a agenda dele de barreiras comerciais, que isso pode ser bem danoso para a inflação global, mas também se a gente vai ter Biden continuando ou não. Então, a gente tem bastante volatilidade ao longo desse semestre para acompanhar nesse mercado. Não só dos nossos problemas, mas no mundo inteiro. O Getúlio, aqui como um bom podcast de análise, economia, a gente sempre tem que passar um call, né? Ah, sim, com certeza. Sem falar da posição do fundo, né? Lógico que também você deve ser muito ativo. Mas como é que está a sua visão em relação ao pré? E a segunda pergunta é, para o investidor, pessoa física, individual, quando, né? Como avaliar que chegou o momento de fazer essa mudança? Fala, pô, chegou no pré, chegou no topo ali, daqui é só melhora. É um pouco dessa visão super simples, né? Essa resposta. Eu vou falar que hoje, especialmente olhando a ponta do investidor, eu prefiro uma NTNB de 5 anos, de 7 anos, que vai te dar um juro real próximo de 6,5% e uma proteção extra com a inflação. Assim, por que eu falo isso? Se por um acaso a gente tiver no dia 22 de julho uma escolha por um contingenciamento maior, se a gente discutir alguma coisa de agenda de gastos efetivamente, é inegável que o pré tem muito mais prêmio, que o rally vai ser muito mais significativo. Sim. Mas os riscos no pré são muito maiores. Tá? Então, mesmo a gente, quando a gente faz esse balanço, a gente fala... Eu gosto de definir qualidade de risco. Todo mundo trabalha com muitas métricas de risco, né? VAR, tem limite de estresse, tudo isso tem dentro dos produtos, mas a gente fala muito sobre qualidade do risco. Eu acho que a qualidade do risco está muito melhor quando eu estou olhando para os fundamentos econômicos, para projeções de inflação, de crescimento, para o que está acontecendo na economia americana, do que quando eu estou mandando o nosso economista para Brasília toda semana. Aí a qualidade do risco está pior, porque o meu edge, o que eu tenho de diferenciação, está muito menor, né? Pô, como eu vou saber assim, qual vai ser a escolha desse governo, de tamanho de contingenciamento, de que agenda é possível passar? Fica muito ruído. Então a qualidade do risco nesse momento está pior. Eu acho que é um momento sim de você estar um pouquinho mais conservador e aí a NTNB ela te traz uma proteção maior. Com alguma sinalização mais positiva ao longo do mês, aí eu acho que sim, pode ser o momento de você ir para o pré-fixado. E é aquela coisa que a gente fala. Tem tanto prêmio às vezes que você não precisa pegar o melhor momento. Sim. Você pode entrar quando você tem mais confiança no que vão ser os próximos movimentos. Né? Então eu acho que é um pouco disso o recado agora. Um pouquinho mais conservador, esperando um pouco mais entender o que vem de Brasília sobre consolidação fiscal à frente, né? Que a gente tem bastante dúvida, especialmente por ser um ano de eleições municipais, em que a gente vê o partido do governo tentando expandir também, né, suas vitórias nas eleições municipais. Então é difícil você ter uma defesa muito forte dessa agenda. E é outra coisa que a gente fala é sobre o termômetro em si, né? Parece que no 5,70 todo mundo acordou que tinha que fazer alguma coisa. Pô, tá 5,45, aí você entra naquele círculo que é estranho, né? Quando piora, as chances de terem medidas corretas aumentam, mas quando melhora, elas diminuem. Então é um ambiente de qualidade de risco que a gente acha um pouco pior agora. Tá.
Não, e é bom ele falar isso, na questão do você não precisa estar no a gente fala ali no bumbum do mosquito para poder acertar e tudo. Que realmente, quando você fala de renda fixa, eu falando pelo lado da distribuição, né? Pela experiência de distribuição, quando você fala de renda fixa, você tem mais essa resiliência do que quando você fala de renda variável, né? Renda variável, talvez, falo para questão de bolsa até, principalmente small aí, que a gente tem uma proximidade muito grande, o cara geralmente ele quer mais isso, quer mais esse call de qual é a melhor naquele momento. Renda fixa no pré, você consegue até jogar isso, assim. Você não tem, às vezes, o melhor momento para entrar no pré, mas você consegue entrar porque o cara já tá 14, já tá 15 ali. Mesmo ele não entende muito, desculpa se o juros real estiver maior, ele perde, mas mas já tá 14. O meu negócio é ver 14% ao ano ali. Então a gente consegue ter essa resiliência. E outra coisa que eu vejo muito, tá, Getúlio, que a gente consegue ter, até brinco, a gente consegue ter uma resiliência muito grande, principalmente no Brasil, não sei se por falta ainda de conhecimento, é a questão da Prev, dos fundos que fazem previdência, né? A gente consegue ver, porque qual é um dos principais pontos para fundo de investimentos? É a questão do tempo que o cara fica alocado. Né? O principais pontos o cara tira quando tá assim, toda a parte comportamental que se fala em cima do tempo que ele está alocado. E eu vejo que Prev, a gente consegue mais esse discurso. Né? E é um trabalho muito bom para a seguradora, a questão de Prev. Vocês são muito fortes em Prev. E esse trabalho de poder começar a trabalhar muito mais o macro e ficar muito mais próximo dos fundos regulares de Prev é muito bom também, né? Não, eu acho que assim, os produtos de Prev, pô, eles têm diversos diferenciais, né, que indicam eles como algo que tem que fazer a parcela, tem que ter uma parcela relevante dos investimentos, né, das pessoas em si, né, tem todos os benefícios tributários em si. E a parcela de Prev, até por ela ser algo mais de longo prazo, ele tem um perfil de risco diferente. Ele é um cara que vai olhar ainda mais para a NTNB, porque pô, na Previdência o que te importa às vezes não é o CDI em si, né? O que te importa é o retorno real, né? Você quer garantir o seu poder de compra lá na frente, né? Então, pô, fundos de Prev tem que ter um olhar a mais para as NTNBs, né? Tem um espaço a mais para isso, e justamente por esse horizonte de investimento mais longo, né? Eles conseguem aguentar um pouco mais dessa volatilidade que tem sido elevada, né? Acho que a janela de Prev, assim, cara, fundos de Prev, e eles evoluíram muito. Demais. Antigamente você tinha poucos produtos de Prev, né? Às vezes com taxas altas, às vezes, sabe, não tinha aquela diferenciação de geração de retorno. Pô, isso também melhorou muito nos últimos anos. Então eu acho que fundos de Prev tem que estar no radar dos investidores, sim. E hoje em dia, praticamente todas as casas têm seus fundos flagship com um mandato de Prev, só com os pequenos ajustes ali por regulação. Excelente. Muito bom, né? Eu falei que ia fazer. Agora sim é o, última, né? é o anexo. Ele sempre gosta. Agora anexo. sim é a última, né? Agora a última já foi, agora é o anexo, Entendi. né? Vai lá. Passou já da última só. Tu já tá até com fome. Que essa é a bomba do dia, né? Mas nem falando em nome da Sul América, nem como gestor, não é pessoa física. O quanto o tema mudança da presidência do Banco Central te tira o sono. Respondendo diretamente. Ao Getúlio, né? Ao Getúlio. Tira a Sul América aqui, ao Getúlio. Eu acho que assim, é claro que esse é um tema extremamente importante, é um tema que acaba incorporando algum prêmio de risco nos ativos locais, mas eu acho que nas últimas semanas a gente já caminhou para ter uma convicção maior de que o atual diretor, né, Gabriel Galípolo, ele vai ser o escolhido como presidente do Banco Central, né? E a gente tinha muito mais medo dele, talvez alguns meses atrás, antes dele se tornar diretor, mas ele foi construindo, e ele vem construindo, é algo que ele vai demorar um tempo ainda para ganhar, mas construir a sua credibilidade e a sua reputação. A gente teve um ruído muito grande naquele dissenso do Copom, sim. Do 5-4, em que ele, o diretor Paulo Piketty, os indicados pelo governo atual votaram pelo 50. Naquele momento a gente acha que até dava para ter argumentos em ambos os votos, tá? Então por isso não foi tão ruim assim. Na reunião seguinte já se construiu um consenso, já se mostrou uma coesão maior do Banco Central.
ele vai ter que se provar ao longo desse segundo semestre nas suas aparições, inclusive nos seus votos. Se em algum momento a gente vê uma piora de câmbio, uma piora de inflação que demande um aperto de política monetária, ver se ele vai votar mesmo, né? Então, é efetivamente nas decisões que ele vai ganhar a credibilidade dele. Mas eu acho que hoje o nome dele é um nome que já é palatável no mercado, né? O que seria positivo seria a confirmação desse nome o quanto antes para fazer toda essa transição suave, algo que o presidente Roberto Campos Neto ele defende também, né? O que tira o sono é se a gente voltar a ter ruídos de outros nomes, de nomes que a gente já viu com ideias que são um pouco não usuais, né? A gente falava muito, teve toda a discussão quando era André Lara Rezende, que é um dos pais do Plano Real, mas que atualmente defende algumas medidas para o Banco Central que a gente acha que não fazem sentido para o Brasil. Então, se for o nome dele, eu acho que assim, tá mais tranquilo, ele vai ter que se provar, mas eu diria que isso já tirou mais o sono. Hoje tira um pouco menos. Hoje, Brasília está tirando mais o sono que ele. A gente até fala que, nesse momento, o Banco Central está passageiro. Tem outros momentos em que o Banco Central é piloto da situação. Dessa vez ele é motorista, dessa vez ele está mais de passageiro. Boa. Acho que é isso. Excelente. Então tira ou não o sono? É aquele que dá pra dormir, mas às vezes acorda às vezes tem pesadelo. Às vezes tem pesadelo. Acorda no meio da noite você não. O filho passou, vamos ver como é que tá. E Getúlio, pra gente agora, depois do anexo, a gente fechar, né? Até porque passa rápido mesmo quando o papo é bom. Cara, por que? Uma pergunta que a gente faz sempre, por que o investidor, principalmente, aloca na Sul-América? Basicamente isso. Qual o fundamento? A gente sabe que ativo você tem vários caras e tudo, mas por que o cara aloca na Sul-América hoje? Eu acho que hoje, assim, a primeira coisa, o nome Sul-América, a placa em si, né, ela te traz uma segurança muito grande, né? Acho que ter todo esse histórico, esse track record de boa performance também faz toda a diferença, né? E a gente tem pessoas, tem processos, né? Dentro da casa que também são reconhecidas no mercado, né? Hoje eu estou aqui só trazendo um pouco de tudo que a gente debate incansavelmente dentro da casa, né? De opiniões de diversas pessoas que estão lá dentro. Então eu acho que assim, pessoas, processos e especialmente você entender a segurança da marca Sul-América, né? De já estar consolidada há tanto tempo no mercado, faz uma diferença relevante. E eu acho que especialmente na renda fixa a gente já se provou ao longo do tempo, né? São diversos prêmios nos últimos anos também como gestora de renda fixa, mas especialmente por você foi criado, né, na renda fixa. Eu acho que a gente é moldado nisso e moldado nesses ciclos de política monetária e inflação. Então, isso dá uma bagagem muito importante para a gente navegar nesses períodos mais adversos como o atual. Ótimo. Pessoalmente, usei muito para os meus clientes já. Excelente. Obrigado pela confiança. Verdade. Ainda mais que no começo não tinha muito, né? Você falou 2013 ali, começou um pouquinho mais, não tinha muito, mas usamos muito. Se for cliente do Pedrão, deve estar tudo aposentado hoje, né? Você não tá, né? Então... Mas tá bem, tá bom, não? Obrigadão, Getúlio, obrigado demais aí. Obrigado, valeu. Eu que apareço. Obrigadão. Agradeço pelo espaço aqui, a discussão foi muito boa, bate-papo muito legal. Cara. Só volte sempre. Galera, voltaremos. Obrigado aí por mais um FDB. Até a próxima. Até mais. Tchau.